Olá, estamos começando mais um programa Pensando em Educação, que é um programa criado pelo Grupo de Trabalho em Educação da UCIP Pira 21, a antiga Piracicaba 2010, que cuida na cidade de Piracicaba da Agenda 21, já temos falado disso em outras vezes, que tem o apoio também da TV Unimep e da Rádio Educativa FM da cidade de Piracicaba. Bem-vindo a todos e a todas. Nós hoje voltamos a um tema muito importante para nós, da UCIP, para nós educadores, que é o da formação do novo professor, do jovem que entra na faculdade para preparar-se para ser professor dos nossos filhos, na rede pública, na rede privada de ensino do nosso país. Porque, claro, que um aluno ele pode ser professor em qualquer lugar do país, se ele muda, se ele viaja, não é só para Piracicaba que se dá a formação. E o estágio é esse período grande que hoje é dado, muito maior do que em todos os tempos anteriores, para a prática do aluno. Porque ele tem a parte teórica em todas as áreas, no português, na matemática, na física, na biologia, nas ciências em geral, mas a prática é algo próprio. Uma coisa é ensinar português, a língua, outra coisa é ensinar matemática. Então é preciso que a prática que esse aluno vai ter na faculdade, no seu tempo de preparação para os seus estudos, seja adequada para que ele tenha, inclusive, autoconfiança. Falar em público é difícil. Mesmo para um aluno que chega jovem para ensinar, para ser professor, esta passagem da teoria, dos livros, do ouvir, das aulas, para ele falar, para ele se comunicar, é um processo difícil. Então, esta é a tarefa do estágio, ajudar esse aluno a esse parto, a sair, do útero da teoria para esta prática em contato com a comunidade, em contato com os alunos e ser eficaz, de modo que os alunos se interessem, gostem e se envolvam com a disciplina. Hoje, o tempo que é dedicado ao estágio é muito grande. Essa é uma decisão do país. Eu vou depois ver com as nossas professoras que estão aqui hoje, então aproveita para apresentá-las, Elas, de novo, a professora Leda Rodrigues de Assis Faveta, que é a coordenadora do curso de Biologia da Universidade Metodista de Piracicaba. Ela também coordena o estágio de Biologia. E a professora Sônia Cristina Pavanelli Darós, que é coordenadora do estágio do curso de Letras Português, também da Unimep, da Universidade Metodista de Piracicaba. Damos a elas boas-vindas e elas também vão completar, detalhar um pouco daquilo que eu estou tentando aqui introduzir. Depois elas vão dizer, qual é o percentual de estágio hoje em relação ao total do curso. Um curso de 4 anos. Quantos anos tem, se é que tem anos, de estágio? Também é importante no estágio que o aluno receba as críticas, ele tem que se expor. Esse é o estágio. Ele se expõe na prática, ele vai em sala de aula, ele enfrenta alunos e professores. E aí ele tem que receber então esse retorno para que ele se corrija os problemas que ele apresenta, os defeitos que vão surgindo, de modo que ele se torne um bom professor. Esse é o sentido do estágio. E eu então agora pergunto, devolvo então a palavra, no sentido que nós já tivemos esse mesmo tema tratado anteriormente, tanto a Leda como a Sônia, como é que vocês veem a primeira questão talvez seja aquela que eu abri, Qual é o percentual de estágio que é em relação à teoria que é dado para a biologia e que é dado para letras? Leda. Na biologia, no curso de licenciatura, são 2.800 horas que é obrigatório pelo MEC. O que significa isso em termos de semestres? São 3 anos de curso de licenciatura. Em 3 anos se faz 2.800 horas. Isso. Sendo que só o estágio, a prática mesmo, são 400 horas. 400 horas significa o quê? Um semestre inteiro ou mais que isso? Na realidade, eles são 3 semestres consecutivos. Ah, tá. Não é todo semestre. Não é todo semestre. Quer dizer, ele faz, durante esses 3 semestres, uma parte da disciplina dele é estágio. Ele fará também disciplinas teóricas junto. Exatamente. Com o estágio. Mas são 3 semestres, 3 semestres dedicados ao estágio. Com 24 créditos, ou seja, o total 24, 8 créditos por semestre, isto é,
São 2 noites só de estágio. O curso noturno? O curso é noturno, então a 2 gente... noites significaria, então, quase metade do curso, são 5 noites, mais o sábado, né? Mais o sábado. É um terço. Um terço é dedicado ao estágio e é onde ele vai para a escola pública. Primeiro ele prepara as aulas e depois ele vai ministrar as aulas. Vamos ver agora como é que funciona o tempo de duração do estágio em letras português, Sônia. A duração do estágio dessas 400 horas, como o senhor disse, é determinada pela uma opção do país, né? No curso de letras, nós fizemos a opção de oferecer o estágio no último ano do curso. Então, ele representa um quarto do oferecimento do curso, né, concentrado no último ano. E como é que funciona nesse último ano? Ele teria também alguma disciplina teórica concomitante com o estágio ou é só estágio? Não, é concomitante ao trabalho de conclusão de curso que é realizado no final, né? A finalização de algumas disciplinas, mas a concentração é no estágio, né? Ele tem 2 noites na semana somente de estágio. Considerando que é o curso noturno. Se fosse o curso diurno, seria 2 manhãs ou 2 tardes. O estágio é de área específica e há também outras, vamos dizer assim, há o estágio multidisciplinar também no curso, que é um estágio que ele é constituído por profissionais de outras áreas também, né? Então isso vai ocupar mais uma noite, as 2 noites são somente do estágio da área específica, daquele que vai preparar o futuro professor para as aulas específicas de língua portuguesa. E mais uma parte é o estágio multidisciplinar, que prepara para o desenvolvimento de projetos interdisciplinares. Porque também o professor não é só um professor especialista, ele também tem que trabalha em dialogar equipe. com outros professores e lidar também com outras áreas que têm relação. Hoje em dia o professor está mais complicado, né, do que me parece era no meu tempo de estudante. Mas essa é uma questão, então, inicial, para a gente verificar a importância do estágio na organização da formação do professor em termos da faculdade. O papel da faculdade que forma o professor, como é que o estágio entra aí. Vamos supor agora, imaginando então que nós estamos com as pessoas que estão acompanhando o nosso programa têm pouca experiência com esta área, até porque ela também era nova, como é que se dá, Leda, em termos práticos, né, o papel do aluno? Quer dizer, o que é que o aluno, o que se espera do aluno, o que ele tem que fazer nesse programa de estágio? Bom, a primeira pergunta que eu faço é essa para eles. O que vocês esperam que essa disciplina de estágio vá contribuir com o ser professor de vocês? E todos quase respondem que espera que eles fiquem à vontade para falar em público. Quer dizer, uma das coisas que mais deixa o aluno angustiado é o medo de se expor. Porque numa prova é ele com ele mesmo. Ele não tem que dar satisfação para o outro se ele vai bem ou mal. Mas numa aula ele tem que dar satisfação, sim, para todos, porque ele é o professor. No caso do estágio, ele funciona como professor estagiário, o professor cede as aulas, então ele tem que ir lá na frente e mostrar que ele sabe o conteúdo. E aí a grande dificuldade, porque que palavras usar? Não pode usar as mesmas palavras que ele colocaria numa prova se estivesse sendo arguido, se estivesse sendo perguntado para ele. Podemos até dizer que, comparando com a formação de um médico, ele tem que pegar o bisturi e abrir a barriga do paciente que vai fazer a cirurgia. Quer dizer, esse é o papel do estágio na área da educação. Ele tem que ir para a frente da sala, organizar a sua aula e dá-la. Exatamente. E responder as perguntas dos alunos. Então, eles ficam muito inseguros. Como é que vocês preparam, então? Como é que a faculdade, o curso prepara o aluno para essa cirurgia, para enfrentar esse momento difícil dele, que é falar em público? Então, ele é preparado da seguinte forma. Nas aulas,
antes da gente ir para a escola, a gente pega o conteúdo, nós já fizemos o planejamento com o professor da escola, campo de estágio, que a gente chama de campo de estágio. Então, nós já temos o conteúdo que vai ser ministrado durante todo o semestre. O da própria escola, onde vai acontecer escola, exatamente. a experiência. Porque o professor vai ceder as aulas dele, uma delas pelo menos, e o aluno vai ministrar a aula no lugar desse professor, tendo esse professor junto com a gente assistindo às aulas. Né? Então fica o aluno estagiário na frente, eu como professora supervisora da universidade e o professor da escola e alguns colegas do estagiário assistindo às aulas, anotando e tudo. E os 35 alunos normais da classe onde ele está ministrando a aula. Então, a gente prepara o conteúdo e prepara a forma de ensinar. Então, é assim, não adianta só saber o conteúdo biológico, a ciência. Isto é, não adianta saber sistema reprodutor, masculino, feminino ou sobre a planta. Ele tem que saber como ensinar esse conteúdo, essa que é a grande dificuldade. E lidar com a complexidade da sala de aula, isto é, hoje em dia nós temos problemas sérios de indisciplina em algumas classes. A falta de limites dos alunos da escola é gritante em alguns casos. Eles não têm, assim, noção de educação, a educação de berço que a gente chama, o por favor, passe uma borracha, não. Eles gritam entre eles muitas vezes. Dá borracha aqui e de um lado para o outro da sala e o aluno fica sem saber que atitude tomar diante dessa situação. Que perturba Todo o andamento. Embora ele esteja bem preparado, são condições que fogem do planejamento, porque nós não planejamos essas... Claro. E isso que é interessante, porque realmente ele está lá numa situação real de sala de aula. E não é artificial, é uma sala de aula normal, os alunos normais. Então, a partir daí é que a gente começa a discutir. E se um aluno fizer isso, como é que você vai reagir? Nota-se, professora Aida, a importância de termos 400 horas para esse estágio, porque a tarefa que esse aluno está enfrentando, ela é muito grande. Nós vamos também ver a mesma questão para a área de português a seguir. Vamos agora para um rápido intervalo. Fique aí, espere um pouco. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum, e nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum. Dessa vez eu quero ver você mexer. Quero ver. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum, e nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Requebra bumbum. Voltamos para a segunda parte do nosso programa Pensão de Educação. Estamos hoje retomando a questão do estágio com as professoras Leda Rodrigues de Assis Faveta, que é a coordenadora do curso de Biologia da Universidade Metodista de Piracicaba e também coordenadora da área de estágio em Biologia. E a professora Sônia Cristina Pavanelli Darós, que ela é a coordenadora de estágio do curso de Letras Português também da Uninep. Nós estamos vendo essa dificuldade que o aluno tem para enfrentar o seu público, né, que são os seus alunos. Então nós perguntamos agora à professora Sônia, como é que vocês resolvem, que providências vocês tomam para ajudar o aluno nessa passagem? Bem, como a professora Leda já falou, né, realmente é nesse momento do estágio que o aluno
além de ter o domínio do conteúdo específico, acho que isso é um dos requisitos que vai conferir segurança ao aluno, quer dizer, ele ter conhecimento realmente daquilo que ele foi ensinar, né? Mas não basta, é preciso pensar na sua classe, é preciso pensar na adequação, né? E é preciso pensar também como os alunos que estão ali estão fazendo uso da língua materna hoje. Então, há de se pensar em projetos que levem essa reflexão para os alunos e assim os estimulem, né, a realmente a ouvir a aula, acompanhar a aula, mas até chegar esse momento, realmente há muitas situações difíceis que devem ser enfrentadas pelos alunos e que os alunos já tiveram a oportunidade, acompanhando as aulas do professor regente, de observar, né, e refletir sobre essas situações. Deixa eu lhe fazer uma solicitação de algo que, assim, que me parece que é genérico, né? O aluno, o futuro professor, ele tem que lidar com uma questão que é das mais difíceis, sobretudo na língua portuguesa, que é o domínio da língua. Você sabe hoje que é um lugar comum, que o aluno passa pela escola, ou nossas crianças passam pela escola e não conseguem redigir, não conseguem ler, não desenvolvem o prazer pela leitura. Como é que... Eu sei que essa é uma das questões só do português, não é tudo o ler e o escrever. Mas como é que vocês lidam com essa questão, Sônia, professora Sônia, no estágio, na capacitação do aluno? Durante o curso, o nosso aluno, ele tem ele assim, é estimulado a ler, né? A formação do leitor está presente nessa formação do professor, para que ele seja um formador de leitores e produtores de texto. Antes ele foi formado aqui na universidade. Então, no momento do estágio, ele tem esse alvo, ele tem esse objetivo, preparar as suas aulas de modo que seja 2 aulas ou 4 aulas, mas que ele ofereça uma contribuição para o aluno do ensino fundamental, no nosso caso no ensino médio, né, para que ele olhe, para que ele leia mais, para que ele leia nos diferentes lugares, para que ele possa fazer um uso mais consciente da sua língua materna, né, e possa também fazer o uso da escrita da sua língua, né? Então, as aulas são planejadas pensando não só nos materiais impressos, nos livros, mas pensando na leitura de jornais, leitura de revistas e a própria rede social, que não pode ser ignorada hoje. O que é a rede social? A internet, né? Sim. A internet hoje, os alunos, não só os alunos, todos nós gastamos parte do nosso tempo na internet. E o que as pessoas estão fazendo quando estão diante da tela de um computador? As pessoas estão lendo, as pessoas estão escrevendo, mas estão escrevendo usando outras variantes, uma variante da língua que é aquela, por exemplo, diferente que Machado de Assis usou para escrever os seus romances. E isso só acontece porque a língua, ela é viva, né? Então, o futuro professor de português, ele tem que pensar em levar esse texto que foi escrito há tantos anos, em escritores mais consagrados, mas ele também tem que levar essa língua que é viva e que está no dia a dia dos alunos, né? Então, os alunos são orientados a preparar as suas aulas contemplando esses diferentes momentos de leitura e esses diferentes lugares da leitura e da escrita, né? Uma outra questão talvez que a gente deva insistir, a Leda já tocou de leve, né? É o retorno que o aluno estagiário, que está lá enfrentando a sua primeira vez, né, ou pelas primeiras vezes, o seu grupo, para quem ele fala, para quem ele dá uma aula, como é que se dá o retorno da crítica? Porque deve ter, então, a crítica do professor, da própria disciplina, na escola, a crítica do docente da Unimep que está
como vocês, né? Acompanhando. Supervisionando esse estágio. A crítica dos alunos, companheiros, colegas dele que também estão fazendo estágio junto com ele, né? Ou com ela. Como é que se dá esse retorno, professora Leda? Então, o retorno, a gente sempre, após as aulas, a gente dá esse retorno. Então, nós fazemos uma discussão sobre as aulas, baseado em alguns não ali na critérios. sala de aula, não, claro, não. claro. Mas na sala de aula vazia da escola, ou na sala dos professores, que agora eles estão em aula, então fica para a gente. Então, nós já começamos a discutir como é que foi as aulas. Primeiro eu pergunto para o aluno, o que você achou da sua aula? Até para ver se ele tem uma autocrítica, né? E a questão que eu queria também falar um pouquinho, respondendo um pouquinho a isso, que a Sônia abordou, é dos livros. Porque hoje, até com os livros, nós temos que fazer uma discussão intelectual. Por quê? No livro de ciências vem escrito que a água é insípida, inodora, incolor. Só que o aluno, ele pergunta, mas professor, a água da minha casa tem gosto, tem cheiro e tem cor. E como é que fica o conhecimento? Como é que esse aluno vai responder a essa dúvida do aluninho da escola? Né? Estou falando aluninho porque é nas séries iniciais do ensino fundamental e não no sentido... Então, na 6ª série que ele tem esse conteúdo de ciência sobre água, e aí a gente fica, não na saia justa, mas a gente tem que falar que a água era para ser insípida. E se ela não é, por que que não é? Principalmente na nossa região, na época da estiagem, tem que fazer os tratamentos. Então, isso envolve uma linguagem adequada para que aquele aluno ele entenda que a ciência... ela não é uma verdade absoluta, que ela tem aquelas nuances, ela tem influência do poder público, da política, da economia. Tem limites. Exatamente, a ciência ela não é neutra, né? Então essa visão de ciência precisa estar claro para o nosso aluno estagiário, para que ele não aceite tudo passivamente e ele passe essa imagem de ciência para os alunos. Então, agora respondendo, por que eu falei isso? Porque isso está diretamente relacionado à aula, porque já chegou uma vez que o aluno falou, era para ser assim mesmo, mas não é mais e pronto. Ele não sabia explicar o porquê que essa água está saindo com gosto ou com cheiro. Com cor. Então tem que falar dos produtos químicos que cada vez mais tem que ser acrescentados nos tratamentos de água, principalmente da época da estiagem. Então toda essa discussão, ela é feita após as aulas. Olha, você poderia ter falado isso... mas eu tinha planejado, mas eu não falei porque eu fiquei nervoso e esqueci. Isso é normal. Em compensação, você falou outras coisas que provavelmente você não tinha preparado e na hora você associou, né? Fez associações, é aquele conhecimento que ele tem, mas ele não sabe que tem. E na hora da ação, esse conhecimento aparece, né? Não, até porque se ele vai ser professor de ciências, já está com 22, 21, 20 anos, ele já tem o interesse por ciências desde o tempo, né, que ele começou. Então, isso tudo fica acumulado, né? Sem dúvida. Na sua memória. Então, e aí as discussões são nesse sentido, de salientar os aspectos positivos e ver o que a gente pode fazer para melhorar alguma insegurança. Então, planejar de novo uma nova aula com outra classe para ver se ele conseguiu reverter aquelas questões que foram alertadas, que precisariam ser melhoradas. O estágio é importante mesmo, né? Sônia, e como é que vocês dão um retorno? O primeiro retorno, ele é oferecido pela professora regente, que assiste a aula dos nossos estagiários. A professora regente é a dona daquela disciplina naquela escola. Turma, isso. Esse é o primeiro retorno que os alunos, nossos estagiários, recebem. E depois eles também saem dessa regência e eles escrevem a sua avaliação. E depois esse relato dessa regência, essa avaliação, ela é apresentada aqui aos supervisores, quando nós refletimos também, quando nós também fazemos essa pergunta, né? O que eles acharam, em primeiro lugar, da sua aula, se realmente o tempo planejado,
o modo como foi planejado, né? Se coube dentro do espaço da sala de aula, se foi adequado, sempre orientamos a preparar um pouquinho mais. O retorno também, o aluno, ele, nessa autoavaliação, ele mesmo, bom, eu preparei tanto, mas passou tão rápido, né? Eu achei que coubesse mais conteúdo. Então, assim, esse é o segundo retorno. E aqui na universidade, depois, nós não fazemos a avaliação com os supervisores na escola. Nós fazemos aqui na universidade, na companhia de todos os supervisores, né? Até porque os nossos alunos elaboram planos de aulas diferentes. Eu diria assim que nós estamos chegando ao final do programa. Estágio é tão importante que precisamos de ter vários programas, mas acho que nós estamos conseguindo traduzir para a comunidade piracicabana a importância que é este período de formação e de preparação do futuro professor para a sua regência de aula quando ele se tornar professor efetivo. Nós queremos agradecer muito a você que está nos acompanhando, mas sobretudo às duas professoras que se dispuseram a estar conosco neste momento, a professora Leda, a professora Sônia, e nós queremos que você também participe. Como? Nós somos uma entidade de comunicação social. A Rede Unimep e a TV Educativa FM são entidades públicas. Então nós esperamos que você critique, dê sugestões, se comunique conosco para que a gente possa trazer outras matérias do seu interesse ou até reenfoque as matérias que nós já estamos tratando. Como fazer isso? Você pode fazer por e-mail. O e-mail para esse retorno seu é tvunimep@unimep.br. Eu repito, tvunimep@unimep.br. Mas você pode também acompanhar nesses programas tanto o áudio, que vai pela rádio, como o visual que passa na TV, indo ao site da Unimep. No site da Unimep estão registrados todos esses programas do Pensar na Educação, e o site da Unimep, ele é tvunimep.com.br, tvunimep.com.br. Muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado à professora Leda, muito obrigado à professora Sônia, e até a próxima vez.